Com um território enorme, diversidade geográfica mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil tem uma grande variedade de tropas especializadas, que são treinadas para garantir segurança e defesa no país. Essas tropas são desafiadas com o que há de melhor em treinamento e são preparadas para lidar com qualquer tipo de situação. Algumas ficaram famosas como o BOPE, que ficou conhecido em todo o país após o filme de Tropa de Elite. Já outras podem ser menos faladas, mas também têm muita relevância em suas regiões. No vídeo de hoje então te apresentaremos 5 dessas tropas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer as 5 melhores tropas militares que a gente tem no Brasil, certo? Inclusive, digo Black, a gente tem algumas que ficaram de fora dessa lista aqui, que são muito conhecidas também e renomadas lá fora, que a gente pode agrupar em um próximo vídeo numa parte 2. Vai depender da meta de likes, se eles baterem ou não. Mete like então para bater e ter a parte 2 aí desse vídeo. Eu quero 700 mil. E na quinta posição a gente vai falar do primeiro batalhão de ações de comandos. O primeiro BAC, também chamado de comandos, é uma unidade de elite do Exército Brasileiro que executa operações especiais. Essas operações são secretas e ocorrem em áreas hostis, muitas vezes colocando em risco os soldados. Um exemplo dessas operações foi o combate a grupos militantes no Haiti. A história do primeiro BAC vem lá de 1968, quando foi criado o Destacamento de Ações do Comandos, chamado de DAC, lá no Rio de Janeiro, que era subordinado à Brigada de Infantaria Paraquedista, chamada de BIP. Quando a BIP foi transformada em batalhão, o DAC também se tornou no primeiro BAC. Em 2003, o batalhão foi desvinculado da BIP e teve sua sede transferida para Goiânia. O patrono do primeiro BAC é o capitão Francisco Padilha, que lutou contra os invasores holandeses no século 17. Então esse é um batalhão que começou dentro de uma outra organização militar, como a gente falou, que era o BIP, né? Quando o BIP passou de infantaria dos paraquedistas para um batalhão, o BAC também passou pelo mesmo processo e em 2003 eles se desvincularam oficialmente do BIP, se tornando assim um batalhão isolado. Para você poder entrar nesse batalhão, você precisa de um treinamento que dura ali 12 semanas e é extremamente rigoroso, com uma taxa de aprovação de cerca de 20%. Ou seja, se entrar 100 pessoas, só 20 vão conseguir terminar. No início do treinamento, cada um recebe ali um gorro preto que é mantido até o final do processo. Então se a pessoa é eliminada com uma semana, leva embora. Se a pessoa fica até o final, tem a honra de poder usar o tal do gorro preto. E esses tem vários tipos de matérias, mas a gente pode agrupar elas em 6 categorias. Organização e emprego dos comandos, ou seja, táticas de como se organizar, se distribuir, de como rodear um local e tudo mais, que são ensinadas logo de início. Manuseio de armamentos, manuseio de explosivos, comunicações de todo tipo que você possa imaginar, técnicas de combate em diferentes ambientes que sejam aéreos ou aeroterrestres e lançamento de carga de aeronaves. Como vocês podem ver, é um grupo que tem como principal função o ataque que vem de cima, né? Até porque tinha aquela ligação com o BIP. E é um grupo, como a gente falou, muito especializado nisso. Ou seja, se o Brasil em algum momento precisar, e às vezes precisa, de missões envolvendo essa parte mais aérea, da aeronáutica, né? Provavelmente são eles que vão ser chamados. Na quarta posição a gente vai falar da tropa da Caatinga, que inclusive já teve vídeo aqui no canal. A tropa da Caatinga é uma tropa especial do Exército Brasileiro, preparada para atuar especificamente no bioma da Caatinga e em ambientes semiáridos. É uma unidade que faz operações de combate ao crime em áreas rurais, principalmente no interior do Nordeste brasileiro. A Caatinga é uma região árida, com vegetação espinhosa e condições climáticas desafiadoras. Por isso a tropa tem que ser muito bem treinada e preparada. Inclusive a Caatinga se estende por cerca de 11% do território nacional, ou seja, 11% do Brasil é Caatinga e 70% da região do Nordeste. A gente tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados somente dessa vegetação. E essa tropa sempre se planeja pensando no contexto da Caatinga e não somente, por exemplo, em pegar ladrões, ou então para pegar uma facção, ou então para pegar um grupo criminoso que estava, sabe, se escondendo ali pela mata. Não é somente isso. Sempre tem que pensar também em quanto a natureza vai interferir na missão. Então, por exemplo, lá a gente tem ar seco e temperaturas que podem atingir até 60 graus no solo. Nossa, imagina, mano. Então não dá pra tu ignorar isso. Ainda sabe que os soldados carregam um peso, que é a farda e tudo mais. Imagina aguentar ainda 60 graus, mano. Tem um tipo de roupa especial que é uma roupa de couro, né? Que é pra poder proteger, porque, tipo, tem que ser os espinhos, né? Dos espinhos e tudo mais. E também ali do sol, né? Que o sol bateu o tempo todo, imagina. O segundo desafio é justamente esse. Muitas plantas têm espinhos. Então, por exemplo, o cara vai andar em algum lugar lá, se ele der bobeira, ele vai se cortar todinho, vai se machucar todinho. Então, por isso, você tem que estar preparado com essas roupas. Terceiro ponto é uma vegetação rasteira, ou seja, uma vegetação baixinha. Então é mais difícil para você fazer uma emboscada para quem quer que seja, né? E um outro fato importante é que tem a presença de animais peçonhentos e perigosos. Então, além de tudo, você ainda pode ter como inimigo algum animal que tá passando por ali. Mano, imagina tu tá, tipo que nem eu, não tem como se esconder, mas tu tá só esperando para dar o bote em alguém e tu é picado por uma cobra ou por um escorpião ou exato, porque qual que é o problema? A vegetação é baixa, se o cara poder se esconder, ele vai ter que ir pro chão. Vai pro chão, numa dessas vem um escorpiãozinho ali, ó,
Imagina, tem que saber se virar. Inclusive, por lá a gente tem a dificuldade para ter o básico, como por exemplo comida e água. Então tudo isso eles aprendem durante o curso, para quando surgir a urgência de ficarem sozinhos no lugar desse, inclusive, digamos que um deles seja sequestrado, né, por bandidos e tal, e seja levado para um lugar desse, eles consigam sobreviver no local o máximo de tempo possível, até porque também tem um limite humano ali, né. É um local que outras tropas do mundo todo vêm para cá para poder treinar, porque é um local que exige o máximo da humanidade. Isso é muito doido, por causa que eu não lembro agora onde é que foi, mas eu lembro numa reportagem na Globo, que os caras mostravam como é que os caras se preparavam e tudo mais, e aparecia justamente essa parte aí, que, tipo, se o cara não sabe onde é que tira a água, ou como se alimentar... Ele morre, né? Aí tinha, tipo, um tipo de flor, e daí um tipo de, acho que era cacto, se eu não me engano, que o cara conseguia pegar água. O cara abre, né? Uhum. Já vi essa reportagem, o cara abre o cacto, toma, e dá pra comer também, né, a parte de dentro. E essa tropa surgiu lá em 1984 como uma resposta aos crimes da região, que eram crimes que começaram a perceber que dá pra fugir sempre pro interior, porque era um local onde a polícia não conseguia cobrir, né, não conseguia proteger. E então o crime começou a se aproveitar disso, que inclusive na época até parecia com o que tá acontecendo hoje, que é o novo cangaço, né, indo pra locais que não tem tanta polícia pra poder tirar um proveito disso. E essa tropa, então, desde então, vem cuidando desses locais e também faz uma proteção ambiental. Então eles trabalham protegendo o meio ambiente e também impedindo a caça ilegal. Além disso, eles ajudam os locais de outras formas, como por exemplo com a operação carro-pipa, onde eles vão até locais mais isolados levar carro-pipa, que são aqueles caminhões cheios de água, né, para poder abastecer esses locais. Na terceira posição a gente vai falar do Grupamento de Mergulhadores de Combate. O Grupamento de Mergulhadores de Combate, conhecido como GRUMEC, é uma unidade militar especializada da Marinha do Brasil, dedicada a operações especiais e de contra-terrorismo. Assim como os Navy SEALs dos Estados Unidos, sua principal missão é realizar operações especiais em ambientes aquáticos, costeiros e ribeirinhos. Suas principais tarefas envolvem a captura de alvos, a retomada de instalações e o reconhecimento em território inimigo. A base do GRUMEC está localizada na ilha de Mocangué, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e está subordinada ao Comando da Força de Submarinos e ao Comando Naval de Operações Especiais. E como que surgiu esse grupo aqui? Basicamente, 2 soldados em 1964 foram até os Navy SEAL, fizeram lá o treinamento dos Navy SEAL, foram aprovados, e então a gente tinha alguns soldados que estavam um pouco acima do nível aqui do Brasil, certo? Esses 2 soldados. Logo em seguida, em 1970, foi criada a Divisão de Mergulhadores de Combate na base Almirante Castro e Silva, e em 71, mais membros foram qualificados pela Marinha Francesa como nadadores de combate. Ou seja, a gente começou a ter mais nadadores que eram especializados de alguma forma, e se criou então uma necessidade de ter um curso do tipo de comandos ou de super soldados mergulhadores aqui no Brasil. Então em 74 foi feito no Brasil o primeiro curso especial de mergulhador de combate. E em 98 o grupo, o GRUMEC, né, foi oficialmente estabelecido. Lembrando que esse grupo atua muito dentro da água, atua também fora da água, mas normalmente não faz operações que são anfíbias, porque quem faz isso é o próximo grupo que vai aparecer aqui na segunda posição. O COMANF é a unidade de operações especiais dos fuzileiros navais, que são a força da Marinha Brasileira. Eles são especialistas em missões anfíbias, ou seja, operações que envolvem movimentação da água para a terra. A história do COMANF começa em 71, quando a primeira turma da Escola Naval iniciou o curso de contra-guerrilha, marcando o início das operações especiais dos fuzileiros navais. Então essa tropa aqui também é especificada para a gente ver que tudo dentro do exército, de uma forma geral, né? Vamos colocar exército, marinha, aeronáutica, todos juntos, é muito bem estabelecido. Por exemplo, quem vai fazer cada missão, né? Então não é tipo assim, a gente precisa de um soldado, traz lá 2 aleatórios que vão vir pra cá. Cada um tem a sua área de atuação, né? E tem uma parada que tipo assim, se a gente precisar atacar de forma submarina tal coisa, como que a gente faz? Vai ter que ter uma galera ali que é especializada nisso, que vai estudando e vai se atualizando para trazer vantagem nisso em algum momento. Essa é a ideia de ter, por exemplo, esses batalhões. E para você poder ser um comando anfíbio, você tem que passar pelo TFM, que é o Treinamento Físico Militar. Ele inclui basicamente uma série de exercícios funcionais, onde você prova que tem força para aguentar o resto do treinamento. E eles também fazem intercâmbios, indo para outros países, principalmente até o SEAL, para poder aprender táticas dentro e fora da água. E na primeira posição, hoje a gente colocou o BOP. O BOP, ou Batalhão de Operações Policiais Especiais, é uma unidade de elite da PM do Rio de Janeiro. Essa unidade é altamente especializada e treinada para realizar operações de alto risco, como o combate ao crime organizado, resgate de reféns e outras situações mais complexas. A história do BOP vem de 1978. Em um contexto de guerra ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Como ficou marcado no filme Tropa de Elite, os membros do BOP passam por um treinamento bem rigoroso, que exige táticas de combate, técnicas de tiro, sobrevivência, negociação de reféns e nunca ceder à pressão. Então o BOP basicamente é o que a gente tem de melhor hoje dentro da polícia militar. Isso até difere eles do resto, né? Porque o resto aqui tá como força do exército, força da aeronáutica ou força da marinha. Eles são parte da polícia em si. E eles, por exemplo, são quem são chamados na hora que a gente tem um grande problema dentro da cidade. Porque como a gente falou, a tropa da Caatinga tá lá
na região da Caatinga. Normalmente acontece no interior. As outras trabalham quase que exclusivamente ou no ar ou então na água. No caso do BOP, ela é feita para cidade grande, pro local onde a gente mais tem pessoas. Então eles estão treinados a, por exemplo, guerrear, a trocar tiro no meio de casas, no meio de onde pessoas moram. Isso é doideira, mano. Isso porque é eles muito têm que doideira. cuidar muito, né, pra poder executar a missão. Porque qualquer erro custa vidas, tanto Sim. que a gente não cansa de ver notícias de que pessoas acabaram perdendo a vida, né? Mais recentemente, com a fama do BOP, como eles vêm crescendo, né, como batalhão, eles basicamente estão sendo enfiados em qualquer grande situação no Brasil. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, uma caça contra alguém que tá escondido no meio da mata, como foi com o Lázaro, o BOP está envolvido. Se tiver uma situação envolvendo reféns, como foi do ônibus 174, quem vai cuidar de tudo também vai ser o BOP. E até em algumas situações, como por exemplo, quando a gente enviou ali o Exército Brasileiro numa missão de paz para o Haiti em 2004, o BOP chega a treinar o Exército. Então, Pô, isso aí é muito doido, né? é bem diferente mesmo o trabalho por ali, né? E como a gente falou anteriormente, eles também fazem intercâmbio, também vão até os Navy SEAL, e além de ir até os Navy SEAL nos Estados Unidos, eles já visitaram e treinaram junto com os franceses e também com tropas de Israel. Então, olha só, cada situação, basicamente, tem alguém que é especialista no mundo, e eles vão buscar, então, com esse batalhão, desse local, que é especialista, informações para poder melhorar e aprender. Por isso que é considerado por muitos a polícia mais preparada do mundo, porque ela é preparada, como a gente falou, para atuar em locais que poucas polícias saberiam atuar, que é no Combate meio da urbanos, cidade, né? e eles também aprendem táticas de guerra, literalmente, com outros exércitos, para poder trabalhar em situações que eles vivem, que são situações semelhantes à de guerra. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que você quer ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!